Acho que estamos ao vivo. Deixa eu dar uma atualizada aqui no meu celular. Apareceu uma mensagem Isso aí. do Grupo Espíritos Humildes, está ao... Então, Estamos ao vivo. Deixa eu dar uma atualizada aqui no celular. O Arnaldo já está aí. Deixa eu só... Boas noites. E aí, Arnaldo? Tudo bom? Já temos 5 pessoas assistindo aí. Vamos esperando o pessoal entrando. Boa noite a todos. Pode falar. Esse sistema é novo, né? Eu aqui no momento não vejo nada, né? Vou ver mais não, depois quando você deve estar vendo aqui no cantinho. Você deve estar vendo aqui no cantinho. É um reloginho. Escrito aqui 9, que são 9 pessoas que estão aqui, e uma curtida. Tá vendo? Não, o relógio não, eu em tô vendo. cima? Live. Ah, tá. Então não deve aparecer para você. Aí tu me Carlos Matias, boa noite. Agora sim. Vendo? Lucas. Simone. É que vai aparecendo um por um, diferente do sistema anterior, né? Não, o Facebook a gente vê do ladinho todo mundo, né? Isso, eu normalmente exatamente. deixo meu celular também aqui do lado, que aí eu também fico vendo. Neila também. Isso. Aí do lado eu vou controlando os comentários aqui. Bom, já temos bastante gente aqui chegando. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, seus lares. Né? Boa noite, Cláudia. Claudinha também chegou. Quando as pessoas foram chegando, também dá uma boa noite aí pra gente saber quem está aí na nossa live. Muito bom saber, né, Marquinhos? Nossos amigos, frequentadores do grupo. Espíritas, não espíritas, amigos do Grupo Espírita dos Humildes, todos bem-vindos ao nosso boa noite. Aqui estamos com o Marcos Mota, nosso amigo, frequentador também do Grupo Espírita dos Humildes. Hoje ele trouxe um tema muito bom também, que é Em Busca da Felicidade. Quem aqui não está em busca dessa felicidade, né, Marquinhos? Todo mundo querendo saber uma dicasinha aí sua de como ser feliz. Quero ver qual é essa dica aí. Espero que seja fácil, pelo amor de Deus, de se construir. Porque de dica difícil, tá? Estamos lotados de dica difícil aí. Vem da doutrina espírita, não vem do mar, vem da doutrina espírita. Quem dera fosse fácil, né, Marquinhos? Vamos ver aí nesse tema. Vamos fazer as nossas reflexões, né? Dessas reflexões é que vão surgir as ideias. Isso aí, a cada gente um, pretende né? Comentar, né? Que as ideias fermentem, né? Isso aí, cada um tira um pouco de lição para si, né? Às vezes. Verdade. Me mandaram até uma historinha interessante. Se a gente não consegue contar essa historinha durante a. Eu adoro história, conta fresquinha. Então, várias. Eu vou começar com a leitura aqui do livro Fonte Viva, tá? Pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 159, Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João, versículo 2, capítulo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vício do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou deservir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem.
Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento da nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que claridade no amor nos banhará a visão. Ama, pois e assim com a lama jamais ofende a luz. A ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure aos ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo que te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Bom, aí a gente já vê uma mensagem de começo de uma felicidade, né? Ama. É exatamente. Exatamente. O segredo está aí. Vamos então à nossa oração? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso irmão Jesus, mestre amado, amigos espirituais, mentores de cada um que está conosco nessa live, ilumina, Senhor, e abençoa nosso irmão Marquinho nesse momento para proferir sobre as suas palavras o teu amor, Jesus. Abençoe a cada um no seu lar, trazendo os ensinamentos e fazendo as reflexões necessárias para cada um. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que vivemos. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Bom, então vamos aí. Olha quanta gente já deu boa noite pra gente. Renata, Graziela, Tia Maria, Saudade, Eliana, Alessandra. Alessandra tá batendo carteirinha aqui com a gente. Mas a Maria Alessandra tem Regina. profunda ligação com o Espírito dos Humildes. Ah, então é ótimo. Adriana também, Fabrício, Janaína. É isso aí. Janaína também. Bem-vindo a todos. Bem-vindo a todos. Fico muito feliz de todos estarem aqui conosco. E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Marquinhos, tá? Beijo. Muito obrigado. Até mais Daqui a tarde. pouco eu te devolvo a palavra. Obrigada. Boa noite, minha gente. Todos bem-vindos a mais uma live aqui na página do Grupo Espírita dos Humildes. Momento para a gente fazer muitas reflexões neste momento em que o mundo parece adoecer, mas nós espíritas cristãos ou cristãos espíritas, temos a absoluta convicção de que o mundo está sendo reconstruído. É claro que nada acontece por milagre, tudo demanda esforço. É preciso que, para a nossa habitação mudar, mude também os habitantes. E a gente sabe que existem algumas pessoas que, nesse exato momento, não estão se esforçando, ainda não despertaram para a mensagem que trouxe esse vírus. Nós não damos tanta ênfase para o vírus, porque daqui a pouco ele terá vacina, mas para o ambiente do vírus, né? Para o ambiente que ele trouxe, a missão que trouxe esse vírus, que é de reeducação da criatura humana. Mas algumas pessoas parecem desligadas, né? Desconectadas com a razão, com a decência, com a honestidade, enfim. O que nós podemos fazer é vibrar, né? Torcer, orar, para que essas pessoas despertem, né? Que elas engrossem as fileiras, onde estão aqueles que estão procurando se esforçar, despertar para o novo mundo, porque nós estamos no meio de um gerúndio, né? Nós estamos no meio de um gerúndio, é algo que está acontecendo. Eu hoje mesmo fui, por curiosidade, faz tempo que a gente
não fala, né, essa palavra, né, a gente não revê os tempos verbais que a gente aprendeu na escola. E eu fui buscar por curiosidade, eu rabiscava aqui o meu texto, né, o meu roteiro para a palestra, para buscar o significado de gerúndio. Gerúndio indica uma ação que ainda está em curso, né? É a situação do nosso mundo atual. É algo que estará em curso durante algum tempo, né? Na sua live, o Haroldo Dutra Dias falou que nós vamos ainda enfrentar alguns desafios, e esses desafios são tijolos que vão ajudar a construir o nosso mundo, né? Nosso mundo que está sendo regenerado. Então, é a questão de um processo. Esse mundo vai sendo regenerado aos poucos, né? Não vai ser o mundo dos beijinhos, como diz o Divaldo, que recentemente fez uma cirurgia muito delicada, né? 3 hérnias de disco, mas está bem, está desperto, está feliz, está brincando com as pessoas. Esse mundo ainda vai passar por alguns desafios, para que esses desafios possam, né, remover essa parte que não interessa mais, essa parte ruim, motivando as pessoas a se melhorarem cada vez mais. Nós ainda encontramos pessoas dormindo um sono sem sonho. Então, as pessoas precisam despertar. Nós falávamos de um título possível para essa live, para a qual a Josi com I, né? Josi, para a qual a Josi nos convidou. Então, imediatamente nos veio à mente esse título, né? Que a gente já conhece, a gente já trabalhou ele antes, em busca da felicidade. Nós estamos um tanto quanto aflitos, querendo que as coisas voltem ao seu normal, mas que normal é esse? O mundo que a gente via, que nos entristecia, né? Esse mundo a gente não quer mais. Então nós temos a absoluta certeza de que o mundo que vai surgir vai ser um mundo bem melhor. A Alessandra nos mandou uma historinha há pouco a respeito das vaquinhas, né? Dizendo lá na historinha que as vacas não dão leite. Não dão leite. Você, se quiser leite da vaca, tem que tirar. Tem que sentar no banquinho, tem que ordenhar a vaca, laçar as 2 pernas, e a pessoa que cuida lá do gado, lá na fazenda, amarra o bezerro ali próximo para a vaca pensar que ele que está tirando o leite, né? Mas na verdade é a pessoa que cuida da fazenda. Isso demanda esforço, minha gente. Então, ser feliz, né? Um mundo melhor, tudo isso demanda esforço da nossa parte. Então, nós fomos, né? Pegamos o roteiro que a gente já tinha pronto no nosso computador e fomos reconstruindo o tema, né? Para a gente não ficar sempre falando as mesmas coisas, embora algumas delas é até importante que a gente repita, né? Para que isso fixe na cabeça das pessoas, são coisas que nós destacamos como importantes. Então, a princípio, 3 questões começaram a alimentar esse tema, que tem um título que a gente já conhece, mas nós procuramos reorganizar os assuntos, as colocações, as perguntas, para que ficasse interessante, porque algumas pessoas possivelmente já conhecem o tema, já assistiram a palestra, como uma vez nós fizemos lá no João do Cruz e fizemos em outros lugares. Mas são sempre questões importantes para a gente refletir juntos. Porque nem sempre alguém vai nos dar a resposta pronta. Às vezes vai nos retornar a pergunta. E isso é importante. Uma vez, a Irani, lá no Grupo Espírita dos Humildes, ela fez uma colocação muito interessante. Se Jesus pudesse chegar para nós, estivesse em frente a gente, e nos desse a oportunidade da gente perguntar alguma coisa para ele, o que a gente ia perguntar? Então, muita gente ia perguntar assim: Senhor, por que eu sofro? Por que eu sofro tanto? E se ele não respondesse a pergunta e nos devolvesse a pergunta? Por que você acha que você sofre? Então, muitas vezes, essas perguntas, elas nos fazem refletir. É o esforço que a gente vai fazer, como, por exemplo, se a gente quer leite, que os veganos não nos ouçam, você vai ter que ir até lá a vaca, né, ordenhá-la, amarrar as pernas delas,
fazer o movimento certo para poder tirar o leite. Isso demanda esforço, e as pessoas que não se esforçam, por exemplo, pela sua felicidade, elas curtem muito durante a vida uma certa frustração, um sentimento de derrota. E isso pode dar lugar às depressões. Então é muito importante que a gente reflita. Reflita o que é felicidade, o que é a vida. Então, 3 questões eu elaborei para começar a fermentar esse assunto, em busca da felicidade. A primeira pergunta, então, que eu faço para a pessoa, porque como a Josi quer uma listinha, né, um atalho para a felicidade, então a gente tem que trabalhar essa listinha. E eu começo a minha listinha com perguntas. É um pouco frustrante, né? Nós queremos respostas, não perguntas. Mas cada um de nós representa um mundo diferente. Cada cabeça uma sentença. Então, essas perguntas vão nos fazer refletir a respeito de coisas muito importantes. E é aí que cada um vai descobrir a sua felicidade. A gente sempre lembra do Marlon, não é? Marlon Reikdal, nosso querido espírita, né? Ele também é psicólogo, ele faz aquelas lives maravilhosas lá na internet, a gente sempre lembra ele, porque a gente tem estudado as lives dele, pelo menos uma sequência. Nós vamos estudar todas as sequências. São sequências de mais ou menos umas 10 palestras, lives que ele fez, com o tema autodescobrimento. Então, isso ainda demanda algumas semanas mais, mas temos feito esse estudo. Então, ele sempre lembra dessas questões nas lives, nas palestras que ele faz. E ainda a gente tem muito estudo pela frente. Então, algumas coisas a gente já tem descoberto, algumas coisas já se fixaram na nossa mente, e a gente vai repassando para vocês. É importante a gente se questionar. É importante a gente ir para dentro. Esse vírus, né? Ele está fazendo um convite para a gente se amar. É interessante a gente pensar nessa questão. Nós não estamos podendo nos abraçar, apertar as mãos, nós fomos convidados a ir para dentro de casa, né? Então parece uma coisa um tanto quanto fria, mas não é. Segundo Marlon, é um convite para a gente ir para dentro. E Carl Gustav Jung dizia que não adianta a gente buscar respostas fora da gente, copiando as pessoas, né? Imitando as pessoas, invejando as pessoas. O importante é a gente ir para dentro, porque a resposta que a gente busca, a felicidade que a gente busca, está dentro de nós. Então, 3 questões começaram a reorganizar o tema que eu já tinha pronto. Como eu disse para vocês, a minha intenção era reorganizar esse roteiro que eu já tinha pronto, para não ficar tudo igual, né? Ctrl+C, Ctrl+V. A primeira questão, minha gente, que nós precisamos responder é qual o nosso objetivo de vida. Muitas pessoas vivem, né? Veem os seus dias rolando uns sobre os outros e até hoje não sabem qual é o seu objetivo de vida. Elas não estabeleceram para elas uma meta. Qual é a sua meta hoje? É extremamente importante a gente responder essa questão. O Divaldo, uma vez, estava lá na Casa de Espanha, no Rio de Janeiro, e foi a primeira vez que eu ouvi ele fazer essa pergunta para o público. De lá para cá, eu tenho meditado constantemente a respeito desse assunto e eu também busco as minhas respostas. O nosso amigo Carlos Henrique Teixeira, o Wiki, né, para os mais íntimos, lá no CE, uma vez, em plena palestra, ele fez uma pequena correção que eu achei muito apropriada. Estávamos falando da nossa busca por metas, né? Se você atingir uma meta, é importante que você, então, tenha uma meta seguinte, que você não pare de perseguir outras metas, que você sempre tenha um objetivo na sua mente, para que você não se perca do motivo existencial da sua vida. Algumas pessoas caem em profunda melancolia porque até agora ainda não entenderam o que significa a vida. E é uma outra questão, é a segunda questão. Para você, o que significa a vida? Né? Qual o seu objetivo de vida? O que significa a vida para você? Porque enquanto a pessoa não descobre o significado da vida, ela pode estar caminhando em qualquer direção. E muitas vezes empregando errado os seus esforços
em busca de uma felicidade que nunca vai chegar. Porque, na verdade, o planejamento dela está um tanto quanto errado. Ela precisa voltar para a Anchieta, né? Aquela tela preta que os programadores abrem, as pessoas que programam, né? Fazem programas. Eles abrem aquela tela preta e vão buscar a linha errada do programa. Conserta e o programa volta a funcionar. Às vezes, tudo que a pessoa tem que fazer é consertar o que está de errado no seu projeto de vida. E as coisas vão acontecer, tá bom? E terceiro, essa é uma pergunta muito difícil. E se ela é difícil, também demanda esforço, igual o tira-leite lá das vaquinhas. Mas vale a nossa felicidade. Sem a gente responder essas questões, minha gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira dando alguns palpites para vocês, dando algumas sugestões, tentando colocar na cabeça de vocês um chapéu. Mas cada um já tem na sua cabeça um chapéu. Na minha cabeça já tem um chapéu. É uma figura de linguagem, claro. É uma força de expressão. E eu não posso permitir que ninguém bote um chapéu na minha cabeça, porque eu sei o que é melhor para mim. Eu e Deus. Ninguém mais. Essa pergunta é: quem é você? Então é importante que a gente responda essas três questões, questões difíceis, para a gente se localizar, saber qual é a nossa posição no mundo, saber em que direção a gente está caminhando. Mas existe na nossa vida um facilitador. Se eu vou a um psicólogo, esse psicólogo não vai dizer para mim qual é a minha saída, o que eu tenho que fazer, onde é que está a minha felicidade, mas ele vai descrever o meu panorama, como é que tem sido a minha vida até aquele ponto. Por que eu estou sofrendo? Ele vai então descrever como é que tem sido a minha vida. Eu vou poder entender por que eu cheguei a esse momento, por que eu estou sofrendo, por que eu estou com aquele problema, com aquele trauma, aqueles processos todos que estão acontecendo. Ele vai descrever para mim o que ele está enxergando na minha vida, segundo as informações que eu passo para ele ou para ela. Então é importante que a gente não minta, que a gente seja sincero. Como disse o Heraldo lá do João do Cruz uma vez. Eu dizia para ele que a gente não deve mentir nem para o médico, nem para o terapeuta. Ele disse para o advogado também não. Então, como é que essas pessoas vão nos ajudar se a gente mente? Você chega para o Divaldo, faz uma pergunta para ele, às vezes ele te dá uma resposta um tanto tipo, diferente. E você pergunta assim, poxa, mas não foi isso que eu perguntei? Mas foi exatamente aquilo que a gente merecia ouvir. Porque a gente tenta omitir coisas buscando uma determinada resposta. E o espírito que está acompanhando o médium sabe perfeitamente o que está acontecendo com a gente e ele dá a melhor resposta que a gente pode ouvir. O próprio Divaldo disse uma vez que a doutrina espírita ela não é um mapa do tesouro. A doutrina espírita não é o mapa do tesouro. A doutrina espírita é o próprio tesouro. Então a gente chega na casa espírita, será que a gente vai encontrar na doutrina espírita os motivos, as razões pelo qual a gente está sofrendo? Será que a doutrina espírita vai resolver os nossos problemas? Bem, tal como um excelente psicólogo, uma excelente terapeuta, a doutrina espírita vai mostrar como tem sido o nosso panorama até aqui, como tem sido a condução da nossa vida até aqui. Então, conhecendo o nosso próprio panorama, nos conhecendo, como o Marlon fala, viajando para dentro, é que a gente vai conhecer como é que tem sido o nosso roteiro de vida, como a gente tem conduzido a nossa vida, a nossa saúde, como é que a gente tem olhado para as pessoas, como é que a gente ouve as pessoas, de que forma a gente repassa as coisas que a gente ouve, como é que a gente tem encarado o mundo, como é que a gente tem pensado, como é que a gente tem sentido, como é que a gente tem usado, minha gente, os talentos que Deus nos deu. Porque vai chegar uma hora que nós vamos observar que nós já temos tudo o que a gente precisa para ser feliz. O que está faltando é justamente esse reconhecimento. Então, a doutrina espírita tem essas respostas para nos dar. Doutrina espírita, que vale a pena a gente lembrar, é uma daquelas questões que eu falei que toda palestra a gente fala, toda live a gente fala, é importante sempre a gente frisar que a doutrina espírita ela não é uma religião.
qualquer outra pessoa pode saber também. É uma doutrina que fala da espírita também é religião, porque ela se calça no Evangelho de Jesus Cristo. Marquinho, acho que está travando a tua internet. Na casa espírita, o que acontece? É importante que a gente se mantenha ligado a algumas questões. Por exemplo, na casa espírita, a gente não usa uniforme, usa, né? Não se vê uniforme na casa espírita, ou pelo menos. Olha, a Alessandra está dizendo que está travando aqui o vídeo. Sim, sim, deu uma Destravou. travada. Deu uma Santa travada tecnologia. e destravou. Então, na casa espírita, nós devemos tomar alguns cuidados. Está lá no Conduta Espírita do Valdo Vieira, né? O nosso saudoso e sumido Valdo Vieira. Por onde será que anda Valdo Vieira, que editou, né, psicografou Conduta Espírita? Manter a pureza doutrinária, custe o que custar. Então, na casa espírita não tem hino, não tem bandeira, né? Não tem rituais. A casa espírita é uma casa aberta a todos que querem se aproximar para estudar. Isso é fundamental para a gente descobrir a nossa felicidade. Estudar doutrina espírita ao longo do tempo, mas é necessário que esse estudo seja um estudo sério. Como é que a gente chama o estudo sério? O que Kardec diz que é o estudo sério? É o estudo contínuo, né? A pessoa sendo pontual, ela sendo assídua na casa espírita, mas não basta simplesmente se dizer frequentador da casa espírita para a pessoa ser realmente um autêntico espírita, né? Ela precisa de um esforço maior. Então, na casa espírita, a gente não pode ver essas coisas. Porque sai uma pessoa de uma religião, vai até a casa espírita, vê as mesmas coisas que ela vê em outras religiões, o que ela vai dizer? Ah, o espiritismo é a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. É igual, é a mesma coisa, é mais do mesmo. Então a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Na casa espírita são permitidas, né, todas as outras pessoas. É claro que a gente tem um comportamento a adotar. Você não vai ficar falando palavrão, você não vai ficar gritando, né, fumando no local de palestra, enfim. Existe uma postura que a gente tem que ter na casa espírita, mas todos são bem-vindos, né? A gente não pode impedir que as pessoas conheçam a doutrina espírita. E Kardec disse que 3 gerações após ele, as pessoas estariam mais aptas a compreender o espiritismo. Nesse exato momento, extremamente importante para o planeta, porque as pessoas parecem um tanto quanto tontas, sem rumo. E a doutrina espírita é essa mão firme que vai guiar as pessoas nesse momento de muitas dificuldades, quando as pessoas estão um tanto quanto incertas. Então, 3 gerações após ele, as pessoas estariam mais aptas a compreender essas ideias. Então, quanto tempo dura uma geração? A gente calcula mais ou menos 50 anos. Kardec desencarnou em 1869. 1869, mais 150 anos, quanto é que não dá? Né? Então, ainda estamos girando as engrenagens do conhecimento, as pessoas estão se aproximando. Nesse exato momento, muita gente não espírita está se aproximando das lives, é necessário que a gente fale com cautela, né? Que a gente dê um tempo, dê fôlego para as pessoas não espíritas entenderem o que a gente está falando, mas é necessário que a gente seja autenticamente espíritas, né? Que a gente realmente haja como espíritas e fale o que diz a doutrina espírita. Não interessa para as pessoas a nossa opinião pessoal. Muito bem. Então, lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, nós fomos buscar, então, essas questões, já que a minha opinião não é importante, eu não sou importante é a doutrina espírita, é o tema, é o desenvolvimento do tema.
Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos subsídios para a gente, então, entender o que é felicidade, onde a gente acha felicidade, como é que a gente se comporta para ter felicidade, e algumas questões nos ajudaram bastante nesse assunto. A gente, obviamente, não vai ler tudo, senão a live fica um tanto quanto maçante, né? E nem sempre as pessoas têm muita paciência para assistir a gente lendo as coisas, mas a gente precisa dosar, né? Fazer o contato, então, visual com as pessoas, mas ler também é importante, porque nem sempre o improviso, né? Nem sempre no improviso, a gente consegue passar o recado como ele tem que ser passado. E ler também é importante, para também estimular as pessoas a lerem, tá bom? Para que as pessoas em casa também procurem as questões, enfim, é também orientação para as pessoas. Existem questões que a gente gosta de ler, porque mudar, né, as frases, às vezes falar com as nossas próprias palavras, não explica como a gente gostaria de explicar. Então, questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Todos nós ouvimos dizer que a Terra é uma escola. É ou não é, minha gente? Jesus não aceitou outra missão a não ser como mestre. Disse uma vez para Simão Pedro que a tarefa dele e dos apóstolos era de aprender. A nossa missão aqui na Terra é de aprender. E quem melhor pode nos ensinar que Jesus Cristo? Jesus nunca foi juiz, nunca julgou ninguém. Pode procurar em todos os livros. Sempre se recusou a julgar as pessoas. Nunca julgava, ele orientava, porque a tarefa dele era de professor, de mestre, exemplo para todos nós. Então a Terra é um grande educandário. É na Terra que as almas aprendem. No mundo espiritual a gente evolui e evolui muito, muito mais rápido. Mas é aqui que a gente evolui com proveito. E o nosso mundo, minha gente, o planeta Terra, é um mundo ainda de provas e expiações, que está aí nesse gerúndio, né? Está evoluindo aos poucos, com passos de formiga e sem vontade, mas está aos poucos se regenerando. É um longo gerúndio. O planeta Terra é uma escola. Para o Brasil, foram trazidos espíritos muito difíceis. Está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Puxa vida, né? Ismael foi falar com Jesus, Jesus trouxe para o Brasil esses espíritos difíceis. A gente compreende que por exemplo, certos empresários fazem no Brasil o que na terra deles é proibido. Cometem certos crimes, né, fazem certas coisas no Brasil, se eles cometessem nos Estados Unidos, na China, enfim, em outros países, poderão ser executados. Então, esses espíritos foram trazidos para o Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Segundo o Haroldo, o Brasil é um grande hospital, hospital de almas. Então, aqui no Brasil, esses espíritos encontram ambiente para então carpir o seu karma, para evoluir. Só que o próprio apontamento do Haroldo Dutra Dias diz o seguinte, que muitos espíritos que participaram da Revolução Francesa estão reencarnados no Brasil fazendo tudo de novo. E a gente observa algum deles, é claro que a gente não vai declinar nome de ninguém, então a gente observa que realmente a atitude de algumas pessoas por aí denota que realmente não são brasileiros. Não gostam do Brasil e não gostam dos brasileiros. Por isso que fazem o que fazem. Mas, depois dessa vida, na outra vida, todos eles vão ter que resgatar tudo aquilo que fizeram. Tá? Então, não é necessário que a gente se amofine, né? Que a gente se aborreça com essas pessoas, porque cada vez que a gente erra, a gente já assina embaixo um termo de compromisso com a lei de causa e efeito. Todo aquele que erra já assina embaixo um termo de compromisso com essa lei, lei da semeadura. Mas vamos à resposta da pergunta, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Antes da gente responder, eu pergunto para vocês: a Terra é um mundo perfeito? É um mundo completo?
A resposta já até foi dada aqui. É o mundo que está saindo da categoria de provas e expiações e rumando, lembra do gerúndio, tá? Rumando para o mundo de regeneração. Para que seja regenerado, ainda demora um pouco mais de tempo. E a gente precisa trabalhar as pessoas, porque nunca se viu tanta iniquidade, tanta maldade nesse mundo. E se esse vírus ainda não corrigiu as pessoas, olha, minha gente, o que vai ser capaz de motivar as pessoas para mudar de atitude, de comportamento? Nunca se viu tanta iniquidade, tanta maldade, tanta prevaricação, tanta mentira, tanta maldade, tanto abandono, tanta crueldade, tanto suicídio e por aí vai. Mas vamos à resposta dos espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavizar de seus males o ser tão feliz quanto possível na terra. Isso é uma tarefa individual de cada um de nós. E Kardec insiste. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Ele já deu a dica aqui. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Olha o esforço aí. Olha o esforço aí. Tanto para tirar leite da vaquinha, quanto para melhorar o panorama na terra, é necessário esforço. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, dizem os espíritos. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Mas cadê que a gente reconhece isso? A psicologia vai dizer que a gente fazer, né, essa autoanálise, né, o ego entende isso como uma derrota. Isso é uma tortura para a pessoa. Ela olhar para dentro, fazer a sua autoanálise, para o ego, isso é uma derrota. Isso é uma tortura. É por isso que muita gente evita a autocrítica, a autoanálise, e, consequentemente, ela não se autoilumina, né? Ela vai postergando essa tarefa importantíssima para a nossa tarefa. Lembra da pergunta que nós fizemos lá em cima, tá? Lá atrás. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E aí tem um complemento de Kardec assim. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Então já estamos tirando o peso dos nossos ombros. Olha o tesouro que o Divaldo falou. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria, né? É o planeta terrestre. Planeta terrestre. Um mundo muito materialista e ainda muito distante da perfeição. Então, como é que a gente pode ser completamente feliz nesse mundo? Mas, segundo os esforços de cada um, podemos ser relativamente felizes. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são as consequências de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Por isso que Deus esculpiu na nossa consciência as leis morais. E algumas pessoas estão na nossa vida para nos relembrar isso. Mas está tudo na nossa consciência, tá certo? Por isso que para alguns é fácil reconhecer e se transformar.
para outros nem tanto. Desviando-nos deste caminho, enveredamos por outro mal, outro mau caminho, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Tá certo? É o que nos diz a doutrina espírita. Então, o que nós podemos entender como felicidade, segundo a doutrina espírita? É a questão 922. É uma questão pequena, mas importante. Diz assim, pergunta Kardec assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, o que existe de comum para todas as pessoas em termos de felicidade? Então, os espíritos respondem dessa maneira. Felicidade, para todos no geral, né? Com relação à vida material, é a posse daquilo que nos é necessário. Nada mais. É nos excessos que muitas vezes a gente se perde. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito bem. Uma vez, Walter Negrão, que vocês conhecem das novelas, ele foi procurar o Chico Xavier a respeito de um problema. Ele disse o seguinte: ô Chico, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não sou feliz. Por quê? É sempre muito fácil a gente perguntar para as pessoas, né? É sempre muito fácil a gente buscar resposta nas pessoas. Mas, relembrando aquilo que a gente já disse, a resposta, minha gente, está dentro. Esse é um momento de quarentena muito importante para a gente fazer a viagem para dentro e descobrir as nossas respostas. Descobrir em nós, né, essas questões, aquilo que nos perturba, é fazendo a viagem para dentro. Relembrando Jung, a verdade não está fora, a verdade está dentro. Mas, obviamente, o Chico, né, sempre equilibrado, era sim, sim, não, não. O Chico nunca deu muito tempo, né, a perguntas sem grandes propósitos. O Chico nunca gastou muito tempo com pessoas levianas. O Chico sempre foi uma pessoa muito séria, né, muito correto. Então, obviamente, ele ajudou o nosso amigo Walter Negrão na sua questão. Ele diz o seguinte: falta para você a alegria dos outros. Ou seja, uma pessoa que tem, então, muito dinheiro, ou pelo menos que tem dinheiro, mas, na verdade, olha só para ele. É diferente de olhar para dentro, para a sua consciência, para o seu caráter. Mas ele se ocupava apenas com ele. Então, meu amigo, falta para você a alegria dos outros. Heródoto de Alicarnasso, ele conta uma história muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem dos livros de história, mas ilustra bem esse equívoco que é a nossa busca excessiva por bens materiais. Então, ele se detém, né, na história de Creso, né, rei da Lídia, que nos dias atuais equivaleria a dizer que seria a Turquia. Era um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Ele tinha muito ouro. E passava pelo castelo dele, pelas suas terras, um rio importante chamado Rio Pactulo. Toda vez que acontecia aquelas cheias e o rio baixava, as pessoas podiam colher, né, grandes pepitas de ouro. Então aquele homem ele era cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico. Tinha, né, nos porões do palácio imensas estátuas de ouro, muitas joias, muitas pedras preciosas, e ele era um homem muito ambicionado, né? As pessoas ambicionavam muito, invejavam ele, mas também as pessoas tinham uma vontade muito grande de ter o que ele tinha. Às vezes, ter dinheiro, ter riquezas, é um perigo. As pessoas gostam da gente por causa disso, ou às vezes as pessoas também nos detestam, porque nem sempre a gente sabe dar destino a essas coisas. Muito bem. E uma vez ele soube que passava pela cidade um jovem grego de nome Solon.
E ele convidou esse pensador, esse filósofo, né, esse sábio, para um jantar. Obviamente, ele pretendia mostrar para Solon as suas estátuas de ouro, as suas riquezas. Tudo bem. Então, eles jantaram, ele ofereceu um bom jantar, e depois do jantar, eles puderam passear pelo palácio e foram, obviamente, visitar aquilo que era motivo de muita alegria para Creso, que era a Sala dos Tesouros. E Solon contemplou todas aquelas estátuas mortas com muita naturalidade, com muita tranquilidade. O Haroldo Dutra Dias diz que tudo que a gente vê, tudo que os nossos olhos podem ver, ou está morto ou está a caminho da morte. Marlene Nobre, né, diria que a gente só consegue enxergar 1/3 da luz coagulada. Então tem muita coisa que existe e a gente não vê. Essas coisas passageiras, essas coisas que as traças vão roer, né, que vai se transformar, isso é o que a gente vê. As pessoas que um dia vão desencarnar, os seus corpos que vão se transformar, é tudo isso que, na verdade, a gente consegue enxergar. E Solon contemplou, olhou, observou tudo aquilo de uma maneira muito simples, muito natural, muito tranquila, né? Ele entrou e saiu da mesma maneira da sala dos tesouros, né? Da sala lá onde estavam aquelas estátuas, aquela imensidão de tesouros, de ouro. E Creso teve a oportunidade de perguntar para ele: você que anda por aí, que conhece muita gente, né? Conhece muitas localidades, me diga, quem é a pessoa mais feliz do mundo? Sim, eu conheci um jovem em Atenas que, após a morte da sua mãe, para não perder o motivo existencial da sua vida, ele ingressou no exército de Atenas e lutou até o fim da sua vida pelo seu país. E Creso experimentou uma certa inquietação, disse, bem, é até possível, mas quem seria a segunda pessoa mais feliz do mundo? Ele pensou um pouco, rapidamente achou a resposta. Bem, eu conheci 2 irmãos, né, em Atenas, que também dedicaram toda a sua vida em defender o seu país. E aí Creso se aborreceu de vez, ele perguntou então àquele jovem, né, se ele não poderia ser, perguntou a Solon, se ele não poderia então ser uma dessas pessoas mais felizes. E Solon, aquele jovem sábio, ele fez uma observação muito importante que a gente deve guardar para a gente. Ele diz o seguinte: antes que uma pessoa desencarne, não se pode analisar a vida de ninguém, por causa do castigo do tempo para as pessoas soberbas. Ou seja, o importante é como a gente conduz a nossa vida, o importante é a linha da vida, é como a gente vive, não como a gente desencarna, porque muita gente, nos instantes finais da sua vida, tem muita gente que, por revolta, né, por causa da doença que contraiu, às vezes vem o câncer, vem outro problema, a falência financeira, a pessoa se revolta e toda aquela sua existência equilibrada ela joga fora. Então é importante como a pessoa vive, não como a pessoa desencarna. Então Solon ele vaticinou o futuro do rei Creso, né? Que ele deveria tomar cuidado com o castigo do tempo por causa de toda aquela soberba. Então, temendo que pudesse acontecer alguma coisa, ele que não tinha um grande exército, ele contrata pessoas que pudessem defender a sua riqueza, o seu castelo, as suas posses, a sua família, mas quem vem sendo anunciado, conquistando terras e mais terras? Ciro, Ciro o Conquistador. Então foi dito que ele corria grande perigo porque ele estava-se no caminho de Ciro e rapidamente Ciro ia chegar com o seu exército. E de fato ele chegou. Não obstante ele ter contratado mercenários, pessoas que pudessem defender o seu território, Ciro, com uma certa facilidade, ele que era um guerreiro formidável, né? Ele que havia conquistado muitos lugares, muitas cidades,
muitas terras, enfim, havia acumulado muitas vitórias, facilmente dominou a todos ali. E no instante que ele iria simplesmente levar Creso para a fogueira, ele que já havia então colocado, ele e os seus soldados, né, achas de lenha, iriam queimar Creso, ele teve a oportunidade de murmurar aquele encontro, né, falar daquele encontro que ele teve com Solon, ó Solon, o castigo do tempo. Então Ciro, que passava a cavalo, viu ele murmurando aquelas coisas e perguntou: por que você está chamando pelo nome de Solon? Ele sabia quem era Solon. Eu também sou amante da filosofia, eu também respeito Solon, por que você está chamando o nome dele? E ele teve a oportunidade de explicar aquele encontro que ele teve com Solon e falar para Ciro do castigo do tempo para as pessoas soberbas. Então, o Ciro resolveu ser misericordioso com Creso. Ele soltou ele, deixou que ele vivesse, não o queimou. Então, o Creso se transformou, então, no seu conselheiro. Ciro poupou a sua vida e ele foi, então, ser conselheiro de Ciro. Então, essa história que o Divaldo narrou uma vez serve para ilustrar, minha gente, por que certas coisas na nossa vida têm assim, um trânsito assim, muito rápido. Não conseguem preencher a nossa vida. Quantas pessoas que a gente conhece que têm dinheiro, têm fama, têm riqueza, têm reconhecimento e que não são pessoas felizes, vão experimentar as drogas, a variação sexual e muitas vezes vão terminar os seus dias através do suicídio. Tem um médico não, um médico e psicólogo austríaco que ele nos faz uma advertência muito importante a respeito de algo que é, por ele, considerado o inimigo da nossa felicidade. Tá? E a gente precisa ficar atento. Como eu disse, muitos de nós já temos aquilo que deve ser considerado por nós a nossa felicidade. Falta-nos o reconhecimento, falta-nos a gratidão. Mas muitas vezes, esse probleminha que eu vou narrar para vocês aqui, ele se constitui no grande adversário da nossa felicidade, da nossa alegria de viver. Esse é o nosso tesouro. A alegria de viver. Porque felicidade é um estado d'alma. Né? A felicidade não está nas coisas. A felicidade está dentro de nós. Então, Alfred Adler, ele diz o seguinte, que, estudando a história, ele observou que nós temos o hábito de querer destruir todas as pessoas que fazem sombra na nossa vida. Basta que a gente encontre uma pessoa que a gente não consegue dobrar ela, que a gente não consegue remover ela do caminho, que um sentimento incoercível, né? Esse sentimento aí esse sentimento que a gente não consegue frear. Ele rapidamente domina a gente e estraga o nosso dia, estraga a nossa vida e nos afasta desse sentimento de felicidade que é a raiva. E aí eu pergunto a vocês, a gente tem o direito de sentir raiva? Ele fala que a raiva é uma reação fisiológica. Ele diz que não é algo moral. Nós temos o direito de sentir raiva? Bem, nós fomos criados simples e ignorantes. Não somos perfeitos, mas fomos criados para a perfeição. Somos perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição um dia. Então, respondendo aquela pergunta lá do começo, quem é você? Você sabe quem é você? É um atalho. É o atalho que a Josi com I pediu para a gente encontrar nossa felicidade. Saber quem somos nós. Se eu te pergunto, você é preconceituoso? Eu não. Respondeu muito rápido. Provavelmente essa pessoa não se conhece. Não conhece a sua realidade profunda. Que o Jung ilustrou assim. Imagine todo o oceano. É tudo aquilo que está na nossa inconsciência. Inclusive as nossas sombras.
Sombras é tudo aquilo que a gente não quer ser. São as nossas sombras e que a gente ainda não conhece. Portanto, não dá para a gente responder rápido essa questão. Quem somos nós? Então, tudo que a gente não sabe sobre a gente está lá no oceano. Aquela figura do iceberg também serve. Tudo que a gente conhece sobre a gente, que é o nosso consciente, está representado por uma rolha, está ali boiando no oceano. E volta e meia a gente dá um mergulhinho para entender aquilo que a gente não sabe, para fazer uma pesquisa, ou, né, olhar para dentro, para a gente começar a entender tudo que a gente não sabe sobre nós mesmos. Então a gente responde às vezes muito rápido: não, eu me conheço. Talvez a pessoa não se conheça e muito provavelmente não se conhece. Lembre-se do iceberg. É extremamente importante para a nossa felicidade o autodescobrimento. É fazer essa viagem interior. Não há vergonha nenhuma a gente se confessar, né? Complexado, se confessar uma pessoa orgulhosa, rancorosa, né? Como a Inês explicou na semana passada sobre o orgulho, porque não é uma opção nossa, minha gente, não ser. Nós somos. Somos cheios de defeitos? Não. Somos cheios de problemas. Estamos aos poucos buscando dominar essas coisas, dominar esses sentimentos, em busca do nosso aperfeiçoamento. Então é natural que de vez em quando a gente sinta raiva. Mas raiva não é para brigar. Raiva é para a gente expor. Olha, pai, mãe, esposa, filho, você fez algo que eu não gostei, por favor, não repita. Então vamos conversar. Mas também não vamos ficar raivosos, porque a gente já vai precisar de terapia. Raiva é para a gente conversar. É para a gente mostrar para o outro que não concordou com a atitude dele. Então não há problema, não há problema algum. Só que a raiva, como diz aqui Alfred Adler, esse médico e psicólogo austríaco, tem se constituído na causa, no inimigo da nossa felicidade. Ele diz algo muito interessante que a gente precisa ouvir, principalmente o papai e a mamãe. Diz assim: 99,9% das pessoas têm raiva, santos ou não. Então diz o seguinte: é um sentimento incoercível, irrefreável, né? Que denota acúmulo de dissabores em existências passadas ou da existência atual, tendo como uma das causas a educação no lar. Lembra aquela figura da bola que a gente tenta afundar na água, né? De repente a gente solta, opa, a bola sumiu, ela aparece lá na frente. Não. Educa a pessoa, educa o espírito. Né? A educação da alma. A educação da alma é a alma da educação. Então não repreende, educa, conversa, aconselha. Não deixa que isso vá para frente. E às vezes a gente não observa, cresce um adulto, né, problemático e olha aí a raiva, tá certo? Sejamos pessoas autênticas. Não esconda a sua raiva. Diga, mas não seja raivoso, porque isso vai requerer terapia. A raiva seria uma reação fisiológica e não moral. Por causa do nosso instinto de preservação, nós nos armamos, né, colocamos o R no lugar errado, ao invés da gente procurar o amor. Então tá, muito bem. Raul Urban, que o Divaldo de vez em quando fala dele, ele dá 3 dicas para a gente fechar o nosso tema aqui. É um tema muito amplo, tá, gente? Mas, como a gente não está fechando o outro, fechando aqui, outros expositores, outras pessoas virão para completar o tema. E Raul Urban vai nos dar 3 dicas para a gente dominar esse sentimento de cólera, esse sentimento de raiva, para a gente viver melhor. Então, diz o seguinte: pense com a mente aberta. Aprenda a ouvir sem ideia prioritária. Quem pensa diferente não serve para a gente? Ouça as pessoas. Sempre podemos crescer com as críticas. E existem pessoas que odeiam ser criticadas. Quem não aprende a ouvir uma crítica ainda não está preparado
para evoluir, não está preparado para ser feliz. Segundo, pense por si mesmo. Evite ser teleguiado. Existem pessoas que acham que pode ditar a nossa felicidade. Quem sabe da nossa felicidade somos nós. Evite ser teleguiado pela opinião, pelo gosto dos outros. Sorria do seu erro, do seu insucesso, né? O erro é uma experiência que não deu certo. Então, leveza. Mas fracassado é a pessoa que parou de lutar. E terceiro, pense de maneira construtiva. Não tenha medo do futuro. Aquele que não deu certo hoje pode dar certo amanhã. Assim como hoje lá fora está um tempo fechado, amanhã pode fazer sol. Seja sempre otimista, seja sempre positivo. Tá bom, gente? Perguntado a Chico Xavier qual o caminho para a felicidade, ele disse o seguinte, para eu passar a palavra para a Josi, e a gente fazer a nossa prece final. O único caminho que eu conheço é aquele que vai da manjedoura até a cruz, ou seja, humildade e sacrifício. Porque a nossa verdadeira felicidade não está nesse mundo, está no mundo espiritual. Aqui nós viemos aprender, nós viemos semear, mas é possível perfeitamente que a gente seja feliz, que a nossa felicidade comece com aquilo que a gente tem, a nossa família, o nosso corpo, a nossa inteligência e a doutrina espírita. Tá bom, gente? A resposta está dentro, a resposta não está fora. A gente pode perfeitamente jogar na loteria, buscar ganhar, mas se porventura nada acontecer, que a gente não se frustre, que a gente olhe para dentro, porque é dentro que estão as respostas que a gente procura. Tá bom? Então eu devolvo a palavra para a Josi, para que a gente possa, então, fazer a nossa prece de encerramento, repetindo o tema. Não se encerra aqui, outros virão completar o tema. Mas que já saibamos, já somos muito felizes. Isso aí. Com aquilo que já temos. Se você não terminasse com esse bordão, desculpa, se você não terminasse com esse bordão, eu ia te chamar a atenção. O tema continua. Olha, você ficou... isso aí. Você ficou falando que não tinha listinha, mas você fez uma lista enorme aí. Só não eu só anotei algumas coisas. Autoconhecimento. Pode. Exatamente o que eu falei no início. Não me dá de busca ajuda nos amigos, também são grandes tesouros. Quem tem amigo tem um grande tesouro. Mas aí, a busca da felicidade tem o autoconhecimento, a transformação moral, conhece-te a ti mesmo. Esse é o atalho. Mas é preciso coragem. Como nós dissemos, o ego não gosta nada disso. Ele considera uma derrota. Por isso que as pessoas não costumam fazer sua autoanálise. Mas vão fazer um dia. A doutrina espírita vai ajudar. Vamos fazendo devagarinho. Consciência fica latejando, não tem muito jeito não de fugir. É isso. A prisão está aqui dentro. Deus não nos vai deixar de existir. Esse é um momento importante. Vamos fazer a nossa prece? Te agradece muito, isso aí. Te agradecemos muito, Marco. Agradecemos muito também a presença de cada um que está aqui. Tem muita gente aqui falando com você, ó. Gratidão. Excelente. Meu amigo Rogério Guilherme, Janaína. Renata também. Renata Botelho, grande amiga. Carlos Matias. Alê. Alessandra Furtado, sempre presente. Fabiana. Minha mãe também, sempre presente. Ô, Terezinha. Figura muito querida. Então, agradeço a todo mundo, tá, que esteve aqui, pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado mesmo. E passo agora a palavra para a oração com o Marquinho, tá? Com prazer. Então, minha gente, vamos elevar os nossos pensamentos até o alto para agradecer a Deus esse instante de ouro, que é o momento de instrução, onde o importante não é o nosso nome, o importante é o nome da doutrina espírita, é Kardec, é o bom senso que ele nos ensinou, tão importante nesse momento de muitas atribulações. Também nós devemos repetir Kardec
e ter à nossa frente bom senso, para que a gente possa viver da melhor maneira possível, mesmo nesses dias de pandemia, mesmo nesses momentos em que parece que a nossa felicidade escapa pelos nossos dedos. Não. Temos a certeza de que Jesus, os bons espíritos, nesse momento, estão nos ajudando a reconstruir o mundo que muitas vezes fomos nós que destruímos. E o mundo mais à frente será um mundo bem melhor. Que tu, Jesus, possa cuidar das pessoas que nesse momento estão nos hospitais, doentes, entubadas, mas também, Senhor, cuidar dos médicos, dos enfermeiros, dos cientistas que lutam bravamente para o mais rápido possível trazer para nós a vacina, para que possamos então ter tranquilidade e segurança e replanejar a nossa vida, mas olhando, Senhor, com muita fé para o mundo novo, para um mundo muito melhor que vem por aí, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Muito grato, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Marquinho. Muito obrigada a Eu que todos agradeço. também. Uma Essa grande alegria. noite. Sempre. Até a próxima. Um beijo, gente. Fique com Deus. Saúde para todos. Tchau, tchau.